Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos. Marcos capítulo 5. Leremos a partir do verso 21 até o 24 e depois a partir do verso 35 ao 43. Marcos 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Eu quero meditar brevemente com vocês sobre o tema: o triunfo da fé sobre o desespero. O contexto desta passagem retrata o poder de Jesus. Primeiramente, no capítulo 4, verso 35 a 41, sobre as forças da natureza, onde Jesus acalma o mar e o vento que levava o barco à beira do naufrágio. A natureza obedece à voz do Criador. No capítulo 5, versos de 1 a 20, Jesus demonstra o seu poder sobre os demônios, porque ele desembarca na região que nós conhecemos hoje por Montanhas de Golã, e ali tem um cemitério, e ali tem um homem endemoniado, foragido da lei, que não pode ser detido por algemas, enjeitado pela sociedade, vivendo entre sepulcros, entre os mortos, furioso, gritando de noite e de dia, ferindo-se com pedras, tomado por uma legião de demônios, 6.000 demônios. E Jesus o cura, e Jesus o liberta, o Jesus o transforma, e Jesus envia-o à sua terra como missionário. Quando Jesus retorna para o lado de Cafarnaum, diz a Bíblia, que enquanto ele está atendendo a Jairo, o chefe da sinagoga, indo para a casa de Jairo, comprimido pela grande multidão que o acotovelava, no meio da multidão, há uma mulher anônima, que está sofrendo há 12 anos, com uma hemorragia radical. Já havia despendido todos os seus bens com os médicos e não logrado êxito no tratamento.
E essa mulher pensou: se eu apenas tocar nas orlas das vestes de Jesus, ficarei livre do meu mal. E ela o fez, e a hemorragia foi estancada. Porque Jesus tem autoridade sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades. Mas agora, enquanto Jesus está indo com Jairo, ele para atender esta mulher. E então chegam mensageiros da casa de Jairo dizendo para ele: não incomodes mais o mestre, a tua filhinha já morreu. O mundo desaba sobre a cabeça dele, o chão foge debaixo dos seus pés, certamente ele é fuzilado por uma dor crudelíssima, porque aquilo que atinge os nossos filhos dói mais em nós do que neles. O drama dos nossos filhos nos machuca mais do que os próprios filhos. Então Jesus acudiu imediatamente: não temas, Jairo, crê somente. E eles chegam no local, tem gente chorando, tem gente desesperada, diante da tragédia de filha única, com 12 anos, começando a vida, morrer tão precocemente. E Jesus disse para aquele povo que chorava e estava desesperado: por que vocês estão alvoroçados? Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela dorme. E dormir, ou sono, é uma metáfora que a Bíblia usa, como que um eufemismo também, para descrever a morte. A morte não tem a última palavra, a morte não é o fim da linha. E Jesus então entra ali, como solo da ressurreição, e interrompe os gemidos do coral da morte, e diz para a menina: Talita cumi, eu te mando, levanta-te. E as garras soltam-se da menina, e ela ressuscita. E houve grande alegria, e houve grande admiração, e a menina passou a andar. Jesus mandou: não fala nada para ninguém, mas cuida da menina, alimente a criança. E assim, esse texto retrata para nós o triunfo da fé sobre o desespero. Eu destaco duas lições principais. Primeiramente, Jairo vai a Jesus levando a sua causa desesperadora. Não é simples para um pai ver uma menina, filha única, 12 anos, desabrochando para a vida, doente. E ele é um homem influente, ele deve ter dinheiro, ele deve ter contatos, ele deve ter amigos, mas o problema não resolve, a doença não cede, ao contrário, se agrava. E ele vai a Jesus buscar ajuda, buscar socorro. E eu destaco aqui alguns pontos. Primeiro, o desespero de Jairo levou-o a Jesus com um senso de urgência. Olha o verso 23 comigo. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. A menina tem 12 anos, mas é considerada filhinha, não é um bebê, é um adolescente. É curioso que na cultura judaica a menina faz a transição de criança para moça exatamente aos 12 anos. E essa menina, se morre, acaba a descendência de Jairo, ela é filha única. E Jairo então, nessa hora de tanta angústia, de tanta dor, ele vai a Jesus, vai buscar socorro em Jesus. E eu acho isso impressionante, porque muitas vezes, meus irmãos, é a dor, é o sofrimento, é o aperto, é até o desespero, que é o caminho que Deus abre para que nós o encontremos. Deus faz o seu caminho na tormenta. Quantas pessoas que tiveram uma experiência com Deus, uma genuína conversão, um encontro com o Eterno, porque de repente enfrentam um problema na vida, na família, insolúvel, onde não se tem saída, onde não se tem resposta, e nessa hora do desespero, você recorre a Jesus. Segundo, o desespero de Jairo levou-o a transpor barreiras para ir ao encontro de Jesus. Que barreiras? Primeiramente,
A barreira de sua posição. Olha o verso 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E somos informados de que este homem não era apenas um dos principais, mas ele era o chefe da sinagoga. Versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga. E o chefe da sinagoga era um líder religioso. No sábado era ele que dirigia a programação de estudo da lei, de aprendizado da lei, do ensino da lei. A sinagoga, durante os dias da semana, era o tribunal onde as causas do povo eram julgadas. Ele era o homem mais popular, ele era o homem mais conhecido, ele era o homem mais respeitado, ele era o homem mais condecorado na cidade de Cafarnaum. E esse homem tem que romper alguns obstáculos, primeiramente da sua posição para ir até Jesus. Mas o segundo obstáculo que ele tem que enfrentar, meus amados irmãos, é a barreira da oposição dos religiosos a Jesus nesse tempo. Se você perceber a essas alturas, e eu queria que você lesse comigo o capítulo 3 de Marcos, versículo 6, que precede este episódio. Notem vocês que esse fato aqui ocorreu na sinagoga de Cafarnaum, na mesma sinagoga que Jairo é o chefe. E o que aconteceu? 3,6, leia comigo. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Em outras palavras, quando Jairo vai a Jesus, e ele é o chefe dessa sinagoga, ele sabe que a liderança religiosa de Israel, representada nos fariseus, vai se unir aos seus inimigos, os herodianos. Quantas vezes você já viu isso? Inimigos se unem para atacar alguém. E aqui os fariseus se unem aos herodianos, não só para falar mal de Jesus, mas para matar Jesus. Então Jairo, quando ele vai a Jesus, ele sabe que vai enfrentar problema, ele vai enfrentar oposição, ele vai enfrentar hostilidade, porque as pessoas que estão como base da sua comunidade não querem ouvir Jesus. Eles olham para Jesus como alguém que ameaça a estrutura religiosa deles, eles veem Jesus como alguém que vai perturbar a ordem deles, que vai tirar deles os holofotes. E Jairo, ao ir a Jesus, ele entende isso, que vai enfrentar oposição. Mas se você tem uma causa urgente, você abre mão dos seus títulos, você abre mão da sua posição, você não tem medo mais de qualquer hostilidade, porque você tem uma causa maior, você tem um problema urgente que precisa ser sanado e resolvido, e você tem consciência de que nenhum homem pode trazer solução ao seu problema, a não ser o próprio Filho de Deus. Terceira lição. O desespero de Jairo levou-o a prostrar-se aos pés de Jesus. Dá uma olhadinha comigo no verso 22 novamente. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Há momentos, irmãos, que nós precisamos nos humilhar e nos curvar. Tem hora que não adianta ficar de narizinho empinado, de peito estufado. O sofrimento nos curva, o sofrimento nos dobra. Por exemplo, você já viu alguém de narizinho empinado, numa maca, numa cama de CTI, todo entubado? Já viu alguém batendo o peito cheio de orgulho, num leito de morte? O sofrimento nos dobra. E Jairo reconhece que ele precisa se humilhar, e é importante que ele reconheça o poder de Jesus. Ele afirma isso, no versículo 23, minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Ele não tem dúvidas, ele não chega com qualquer questionamento de dúvida no coração, ele chega com plena certeza, Jesus pode, Jesus tem poder, Jesus é poderoso para fazer isso, Jesus pode estancar a minha dor, Jesus pode devolver saúde à minha filha, Jesus pode libertar a minha filha da morte, Jesus tem poder. De que maneira que ele clama? Não só com humildade, ele clama com perseverança. Veja comigo o versículo 23, que está escrito aí,
que ele insistentemente lhe suplicou. Se insistentemente lhe suplicou, pastor Ival, eu quero compreender que, pedagogicamente, Jesus escutou o primeiro pedido dele e continuou caminhando. Está caminhando. Tem uma multidão acompanhando. E, Jesus, minha filha está à beira da morte. Vão comigo, impõe as mãos sobre minha filha, ela vai ser curada. E Jesus caminhando. Ô Jesus, eu estou com um problema sério, o senhor podia me ajudar, me socorra, Jesus. Eu tenho urgência na minha causa. E Jesus caminhando com a multidão, e a multidão espremendo Jesus. Jesus, olha para mim. Ô Jesus, eu estou aqui. Jesus, me socorre. Insistentemente. Eu queria que hoje você tivesse essa mesma atitude. Você está com alguma luta na vida? Que precisa de um socorro de Deus? De uma resposta de Deus? Você tem alguns nós na sua vida que você não sabe desatar? Pois eu conclamo você nesta manhã a apresentar esta causa, insistentemente, fazer como Jacó, agarrar-se ao Senhor e dizer: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Ou fazer como aquela mãe cananita de Cananéia lá: olha, Senhor, eu não posso abrir mão, despede Jesus. Aí Jesus: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não, mas Senhor, os cachorrinhos cadê as migalhas? E ela foi insistindo. Chegou um momento que o Senhor disse: seja feito conforme a tua fé. E toda essa demora de Jesus é pedagógica para que acordasse nessa alma uma fé ainda mais vigorosa. Notem comigo que essa mulher em terceiro lugar, esse homem em terceiro lugar, clama a Jesus com fé. Versículo 23. Minha filhinha está à morte, o problema é grave, é urgentíssimo. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Eu gosto disso. Talvez ela viva, quem sabe? Não. Vem, impõe as mãos, ela será salva, ela viverá, Jesus. Eu creio, eu tenho convicção, eu sei que o Senhor pode. Ou o que Jesus disse para Marta, diante do túmulo do seu irmão Lázaro: se crês, verás a glória de Deus. O seu problema é maior que você, a sua luta é maior que as suas forças. Você não tem poder, você chegou ao fim do limite, já chegou ao fim do túnel, você já chegou ao fundo do poço, não tem mais saída para você. Mas com Jesus tem saída, com Jesus tem resposta, com Jesus tem cura, com Jesus tem perdão, com Jesus tem salvação, com Jesus tem libertação. Ele pode o impossível dos homens, louvado seja o seu nome. Foi por isso que quando os emissários chegaram lá da casa do Jairo, falaram: ô Jairo, a sua filha morreu, então deixa o mestre aí, incomoda mais não, deixa ele fazer a caminhada dele, deixa ele ir para onde ele quiser ir, volta para casa, porque agora, fim de linha, não tem mais esperança. E Jesus olha para Jairo e diz: não tenha medo não, Jairo, crê somente, o seu problema chegou ao fim da linha mesmo. Agora chegou uma situação que você não tem resposta mesmo, você não tem solução mesmo, mas o seu fim não é o meu fim. As suas possibilidades terminadas não são as minhas possibilidades encerradas. Eu ainda posso ir além da morte, eu ainda posso fazer um milagre maior do que curar sua filha, eu posso ressuscitar a sua menina. Então não temas, crê somente. Louvado seja Deus, nós estamos diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e hoje o milagre de Deus pode acontecer na sua história e na sua vida. Mas esse texto tem o segundo ponto que eu gostaria a partir de agora de destacar, é que Jesus vai com Jairo, levando esperança para o seu desespero. Destaco aqui alguns pontos. Primeiro, quando Jesus vai conosco, nós podemos ter a certeza que Ele se importa com a nossa dor. Porque notem vocês, tem uma multidão cumprindo Jesus. E quando Jesus, no meio da multidão, atende uma pessoa, é porque Ele está dizendo: eu me importo com você. Você não é um número na massa. Você não é alguém sem rosto, sem identidade, sem nome, sem endereço, sem história. Nós temos nesse mundo, irmãos, mais de 8 bilhões de habitantes. Mas eu quero dizer para você que Jesus sabe quem é você. Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu endereço, Ele conhece o seu passado,
Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece a dor que agora está latejando em seu peito, Ele conhece a razão das lágrimas que rolam no seu rosto, Ele conhece os motivos dos gemidos que estão estancados aí no seu peito. Hoje, aqui, agora, Ele sabe exatamente o que você está passando. Jesus se importa com você. Ele já tinha demonstrado isso de uma maneira tão linda no capítulo 5, quando Ele faz uma viagem, depois de uma tempestade, para dentro de um cemitério, de noite. Esse é o último lugar da vida que você visitaria, numa noite, depois de uma tempestade, um cemitério. E por que Jesus faz isso? Porque Ele tem um homem enjeitado da sociedade. Ali tem um homem que a família já abandonou. Ali tem um homem que a justiça já desistiu dele. Ali tem um homem que os vivos não querem conviver mais com ele. Ali tem um homem que só consegue conviver com os mortos. E nem assim consegue conviver bem, porque ele se fere a si mesmo, ele se destrói a si mesmo. Ele está totalmente atordoado e atormentado mental e psicologicamente, e vive gritando de dia e de noite. Ali tem um homem que não tem mais identidade. Quem manda nele, quem controla a mente dele, quem controla os movimentos dele, quem controla as ações e as reações dele, são os demônios, que aos milhares estão dentro dele, 6.000 demônios. E Jesus se importa com gente assim. Não tem lata de lixo do reino de Deus. Deus se importa com você. Deus sabe quem é você. E as palavras de Jesus são 3 para Jairo. Primeiro, uma palavra de fé. Não temas, Jairo, crê somente. Segundo, uma palavra de esperança. Versículo 39, a criança não está morta, ela dorme. A morte pode ser um desafio para você, mas não é uma impossibilidade para Jesus. Terceiro, uma palavra de poder. Talita cumi, menina, levanta-te. E a morte solta os tentáculos da menina e ela ressuscita. Este Jesus está aqui nesta manhã e Ele pode fazer este milagre também na nossa história. Segundo lugar, quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Versos 24 a 34 descreve uma cena que parece tão bonito no texto, mas eu imagino, pastor Arival, quanta angústia provocou no coração do Jairo. Que quem chega na frente é o Jairo. Senhor, prostrado, ajoelhado, a minha filhinha, minha filha única, tem 12 anos, ela está morrendo. Vão lá em casa comigo, para o Senhor impor as mãos sobre ela, para ela ficar curada e ela vai viver. Aí Jesus, tá bom, Jairo, vamos. Aí está caminhando com Jairo. Gente apertando aqui, gente apertando ali, gente acotovelando aqui, gente acotovelando de lá. De repente, uma mulher anônima, que com a mesma idade da filha do Jairo, era a idade do seu sofrimento, 12 anos, se esvaindo em sangue, pensou, se eu apenas tocar, não preciso falar nada, vou sair anônima dessa história. Eu só vou tocar e me esgueirar na multidão, porque ela era impura cerimonialmente. Quem ela tocasse ficava impuro. Ninguém podia se relacionar com ela. Ela não podia frequentar a sinagoga, ela não podia frequentar as festas. Ela vivia completamente isolada no seu mundo de sofrimento. E quando ela toca em Jesus, naquela multidão, Jesus para. Não é hora de parar, é hora de ter pressa. Ele para e faz uma pergunta assim: quem é que tocou minhas vestes? Quem é? Quem é? Mas essa pergunta é muito simplória, Jesus. Os discípulos não aguentaram, não. Jesus, essa pergunta não faz sentido. Está todo mundo apertando o Senhor, essa multidão toda cumprindo o Senhor pergunta quem tocou nas minhas vestes, está todo mundo tocando. Ô, gente, uma coisa é encostar, outra coisa é tocar propositadamente. Tem muita gente que pertinho de Jesus está, mas não toca-o com fé. Tem muita gente que caminha com Jesus, mas nunca experimentou o milagre dele, porque nunca o tocou com um senso de fé. E Jesus, não, tocou sim. Eu senti que de mim saiu o poder.
A mulher com 12 anos conhece que está curada e ela não pode mais se esconder e se prostrou diante de Jesus, contou toda a verdade. E eu imagino o coração do Jairo desesperado: meu Deus, esse assunto tem que acabar logo, esse assunto tem que terminar logo. Eu estou com tanta pressa e Jesus não vai, e fica gastando tempo com essa mulher, já está curada mesmo, vambora. E aí Jesus diz: filha, tua fé te salvou. E Jesus está demorando com a mulher e chega alguém, fala: ai pai, ô Jairo, não adiantou. Você foi buscar Jesus, mas agora não adianta mais. Morreu, sua filha morreu. Tem hora que você se sente assim. Você está esperando o socorro, você está com expectativa de que a coisa vai resolver, e a coisa não acontece, e a demora chega, e o tempo passa, e alguém chega para você e diz: acabou, agora não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que, quando os nossos planos são frustrados, isso não anula os desígnios de Deus. A demora de Deus, às vezes, é pedagógica. É pedagógica. O nosso Deus é especialista em agir na última hora, no último furo da correia, na última volta do ponteiro, na quarta vigília da noite. Quando você diz: não tem mais jeito, o Daniel é jogado na cova, os amigos de Daniel são jogados na fornalha, não tem mais jeito, pois quando os nossos recursos acabam, os planos de Deus ainda não vão ser frustrados. Terceira lição, quando Jesus vai conosco, não precisamos ter medo de mais notícias. Versículo 36, somos informados aí, versículo 36, somos informados em Marcos 5, que, versículo 35, melhor dizendo: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus responde no verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não pode ter uma notícia pior do que essa para Jairo: a tua filha morreu. Vocês todos sabem disso. Não é natural pai e mãe enterrar filhos. Não é natural. O que se espera é que os filhos enterrem os pais, e não que os pais enterrem os filhos. Eu fico imaginando que o sofrimento de um pai ou de uma mãe, numa situação dessa, é um sofrimento indescritível. Só de imaginar, você já sofre. Essa menina é filha única. Essa menina está desabrochando para a vida e o botão ainda não abriu e secou. Essa menina é o futuro da família, é a única herdeira que vai receber o legado da família. A biografia de Jairo está encerrada precocemente. É uma notícia muito ruim. Mas a palavra de Jesus para ele é essa: você não tenha medo não, Jairo, creia, tão somente creia. Talvez você e eu temos sido assolados por tantas notícias ruins, por tantas notícias pesadas, dolorosas na vida. Mas se Jesus caminha conosco, nós não precisamos ter medo de más notícias. Eu perdi o controle, ele não. Eu cheguei ao fim das minhas possibilidades, ele não. Eu não posso mais fazer nada, ele pode tudo. Então, tenha fé e não desespero. Quarta lição: quando Jesus vai conosco, não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Quando Jesus chega na casa, dá um alvoroço. Naquela época tinha até as carpideiras, profissionais contratadas para chorar. A morte é para luto, é para dor, é para gemido, é para choro, é para gritos de desespero. E Jesus chega lá e dá um outro diagnóstico.
O diagnóstico de Jesus: não, essa menina não morreu não, ela está dormindo. Esse não é um prognóstico clínico, esse é um prognóstico teológico. A menina está morta mesmo, é verdade, ela morreu mesmo. Mas para Jesus a morte não tem a última palavra. A morte não pode erguer sua fronte diante daquele que é a ressurreição e a vida. A morte não pode desafiar o poder daquele que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E para nós é a mesma verdade, irmãos. Agora você e eu entendemos que morrer não é o fim da linha. É partir para estar com Cristo. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. É ir para a casa do Pai. É entrar no paraíso. É estar no seio de Abraão. É desfrutar das glórias eternas. É ter suas lágrimas completamente enxugadas e a sua dor estancada, e você desfrutar da bem-aventurança eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta lição: quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Eu acho curioso que Jesus age de forma tão diferente dos que gostam de holofotes. Se ele tinha o poder de fazer esse milagre, e ele tinha, ele poderia dizer: chama todo mundo, chama a gente, manda vir o povo que estava caminhando comigo, tudo para cá. Ou ele poderia ter chamado os que estavam desesperados, os que estavam chorando, aos gritos, aos prantos: entra todo mundo para cá, vejam o que eu posso fazer. Não, ele faz o contrário. Diz: olha, todo mundo para fora. Só vou chamar Pedro, Tiago e João aqui comigo. O senhor Jairo e a dona Maria, imagine que a Maria chamava Maria. O senhor Jairo e a dona Maria, entra comigo. E aí ele chega, a menina está morta, esticadinha lá, gelada. Ele chega perto da menina e fala em alta voz, diz o outro evangelista: Talita cumi, menina, levanta-te. E de repente o corpinho gelado se mexe, a respiração volta, os olhos se abrem, a menina rosada se levanta da cama, e eu fico imaginando o rosto do Jairo, eu fico olhando o semblante da dona Maria, eu fico olhando os olhos esbugalhados de Pedro, Tiago e João, e Jesus diz: shh, conta nada para ninguém. Tem algumas coisas que Jesus pede para a gente que não dá para ficar calado não. Sabe o que significa isso, filho? Com Jesus a morte não tem a última palavra. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando Ele vier em majestade e glória, todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. E sabe como é que nós vamos sair se estivermos lá? Nosso corpo estiver lá? Um corpo incorruptível. Não vai ficar velho, não vai ficar cansado, não vai ficar estressado, não vai ter defeito físico, não vai ter problema de miopia, não vai ter problema de as outras coisas todas aí, que não lembro nem o nome agora, que tem muitas. Você vai ter um corpo poderoso, glorioso, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, que não vai brigar nem com a balança, nem com o espelho. E você vai ter toda a eternidade para você desfrutar, porque quando Ele caminha com você, a morte não tem a última palavra. Eu quero concluir dizendo, em sexto lugar, quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado em alegria da vida. O verso 42, então ficaram todos sobremaneira admirados. E a sensação que eu tenho é a mudança de clima naquela casa. A alegria voltou, o sorriso voltou, a esperança voltou, a celebração voltou.
E eu fico imaginando, presbítero, como é que foi Jairo, a partir daquele dia, como chefe daquela sinagoga. Eu acho que quando os fariseus vinham com a cara fechada, com a cara virada, com ódio de Jesus, com raiva de Jesus, queria matar Jesus, falou: esse aí não, nesse aí você não mexe não. Aqui eu sou chefe da sinagoga aqui, e aqui Jesus tem espaço. Aqui Jesus tem liberdade. Aqui ninguém vai não. Certamente houve uma mudança na vida dele. Eu não sei como é que você veio aqui hoje. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei que tipo de dramas e lutas você tem enfrentado até agora. Mas o mesmo Jesus está aqui nesta manhã. A sua causa pode ser impossível para os homens, mas coloque esta causa nas mãos de Jesus. Ele pode trazer vida onde a morte está mostrando a sua carranca. Ele pode trazer libertação onde as algemas estão machucando você. Ele pode trazer esperança onde o desespero pode estar apertando o seu pescoço. Ele pode hoje trazer paz onde a angústia está dominando você. Ele pode hoje trazer perdão onde a culpa está assolando você. Coloque a sua vida e a sua causa nas mãos deste Jesus. Ele é o Todo-Poderoso Deus. E pela fé, você vai trocar o desespero pela esperança. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu quero encorajar você hoje a sair de onde você está para um encontro com Jesus, onde você vai se prostrar, onde você vai confessar que Ele tem todo o poder, onde você vai clamar e clamar insistentemente, onde você vai ter paciência para saber que se houver algum intercurso no caminho, Ele não perdeu o controle e os seus planos não podem ser frustrados. Você vai compreender que com Ele há esperança, porque se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Coloque a sua causa diante dEle. Senhor, nós te adoramos nesta manhã, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. Aqui tem pessoas angustiadas, aflitas. Aqui tem pessoas que estão passando por lutas, adversidades. Aqui tem pessoas que têm problemas insanáveis, insolúveis, que não encontram respostas na sabedoria humana. Mas agora, Senhor, nós estamos aqui apresentando a Ti a nossa causa, a nossa vida, os nossos filhos, a nossa família, o nosso coração. Ó Jesus, olha para nós. Ó Jesus, caminha conosco. Ó Jesus, vá conosco à nossa casa. Ó Jesus, reverte os diagnósticos sombrios da nossa família. Ó Jesus, manifesta o Teu poder. Realiza milagres extraordinários na nossa vida, Senhor. E nós Te daremos a honra, Te daremos a glória, Te daremos o louvor agora e sempre. Bendito é o Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.